Pessoal do terceiro ano, vamos começar a correção da prova de vocês. Primeira questão dizia assim: três esferas condutoras A, B e C têm mesmo diâmetro, são do mesmo tamanho. A esfera A está inicialmente neutra e as outras duas estão carregadas com carga de 1,2 microcoulomb, que é 10 na menos 6, e 1,8 microcoulomb, que também é 1,8 vezes 10 na menos 6 coulomb. Com a esfera A, toca-se primeiramente a esfera B e depois a C. A carga elétrica de A, B e C depois desse contato vale quanto? Então, vamos lá. Primeiro, vamos tocar a esfera A com B, vamos somar as cargas e dividir pelo número de esferas. A A estava inicialmente neutra, a B estava com 1,2 dividido por 2 dá 0,6, é microcoulomb, tá? Faltou um micro aqui. Tanto A quanto B ficam com 0,6 microcoulomb. No segundo evento, A vai tocar C. Agora, A já está com 0,6. Tocando em C, que está com 1,8, dividido por 2, vai ficar com 1,2 microcoulomb. Agora, A está com 1,2 e C também. Então, depois que terminou, A ficou com 1,2 microcoulomb, B ficou com 0,6 microcoulomb e C ficou com 1,2 microcoulomb, tá? Então, basta fazer a média, né, dos valores das cargas. A gente fez bastante isso em sala de aula, né? Essa questão também eu já resolvi em vídeo para vocês, tá? Eu vou, acho que deixar até o link dessa questão aqui depois para vocês também, porque essa questão eu já resolvi com vocês. Duas cargas positivas iguais de módulo Q são colocadas no vértice de um quadrado de lado L, como mostra a figura a seguir. Uma outra carga de módulo e sinal desconhecido é colocada no ponto Q. Aqui. Deseja-se que qualquer outra carga a ser colocada no ponto P permaneça sempre em repouso. Com base nessas informações, qual é o sinal e o módulo da carga. Então, primeiro a gente vai ver qual é o sinal e depois o módulo da carga. No ponto P, se eu colocar uma carga negativa, né, ele quer saber essas condições, né, que deve ser colocada no ponto Q para que permaneça sempre, para que P sempre permaneça em repouso, ou seja, a somatória das forças sempre dê zero, né? No primeiro caso, se eu colocar uma carga negativa, vocês vão observar, né, que por essa daqui ser positiva, essa aqui ser positiva, ela vai ser atraída, né? Então, aqui eu vou ter uma resultante, tá? Não vai permanecer em repouso. Aqui também, por essa ser positiva, essa é a configuração, também teria uma resultante, só que para cá. Se essa aqui fosse negativa, aí sim a somatória das forças, porque a resultante entre esses dois vetores dá um vetor aqui perpendicular, ó, onde a soma é zero. Aqui também a soma desses dois vetores dá um vetor perpendicular, onde a somatória vai ser zero. Então, a única possibilidade é de eu ter uma carga aqui negativa. E se eu tiver uma carga aqui negativa, vocês podem observar que a resultante sempre vai ser essa diagonal aqui, ó, entre essas duas cargas. Então, essa diagonal, basta eu somar a força que essa faz ao quadrado, mais a força que essa faz ao quadrado, usar o teorema de Pitágoras, né? E eu vou obter o valor da carga aqui. Eu fiz essa questão com vocês, né, em vídeo, eu gostaria que vocês revissem, né? Mas é só o quadrado, né, da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos, é a força que cada uma das carguinhas faz, né, é igual a resultante. Então, a carga Q que eu teria que pôr ali seria de 2 raiz de 2 vezes Q, tá? Então, ela seria negativa de módulo 2 raiz de 2 vezes Q. A carga que eu vou botar aqui nesse ponto Q aqui, ó, tá? Duas pequenas esferas idênticas A e B têm carga de menos 14 vezes 10 na menos 6 e 50 vezes 10 na menos 6 coulomb. As duas são colocadas em contato e, após atingindo o equilíbrio, são separadas. Lembrando que a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19, é correto afirmar que... Gente, muita atenção nessa questão. Teve gente que acertou, mas fez errado a conta, então eu gostaria que prestasse atenção. A carga do contato, que eu chamei de Q', vai ser a soma das cargas de A e B. Então, quando eu fizer o contato, eu vou botar menos 14 vezes 10 na menos 6, mais 50 vezes 10 na menos 6. Ou seja, depois do contato, cada esfera vai ficar com 18 vezes 10 na menos 6. Vejam só, se eu tenho uma esfera com carga negativa, outra com carga positiva, essa é positiva porque
Por que ela é positiva? Porque ela está com falta de elétrons. E se essa daqui é negativa, está com excesso de elétrons, certo? Então, quem vai receber esses elétrons? Vai ser a B. Então, as cargas vão passar da A para B, né? Então, vamos ver agora quanto de carga foi transferida para B, porque é B quem vai receber. Então, B tinha 50 e ficou com 18. A quantidade de carga que foi transferida para ela foi de 32 microcoulomb. Então, B recebeu essa quantidade de carga. Quantos elétrons correspondem a essa quantidade de carga? Delta Q igual a N vezes Z. Delta Q é 32 micro, N é o que eu quero descobrir, E é a carga elementar. Então, ela recebeu, na verdade, 2 vezes 10 na 14 elétrons, que foram transferidos de A para B, tá? Então, B está com excesso de cargas e... Desculpe, A está com excesso de elétrons e B está com falta de elétrons, né? A figura representa na convenção usual a configuração de linhas de força associadas de duas cargas pontiformes Q1 e Q2. Podemos afirmar corretamente que, se a gente observar essas cargas, essas linhas de campo estão saindo da carga, portanto, essas cargas têm que ser cargas positivas, porque a linha de campo está saindo. Então, Q1 e Q2 são cargas positivas, e a gente observa e vê que elas estão se repelindo, essas linhas de campo, o que confirma mais ainda que elas são positivas. Bom, questão 5 é da UFES, que eu vi que vocês mandaram bastante recado e vocês tinham razão. Não estava configurando o sistema ali para poder receber mais do que uma resposta. Portanto, eu considerei qualquer resposta correta, a não ser que a pessoa assinalasse uma errada, né? Então, vamos lá. Duas esferas condutoras isoladas têm raio R e 2R e estão afastadas de uma distância A. Inicialmente, a esfera maior tem um excesso de carga positiva e a menor está neutra, inicialmente. Aí eles encostam uma esfera na outra. Em seguida, as duas são conduzidas à posição inicial. Nessa última situação, é correto afirmar que, primeira coisa, a força eletrostática entre elas é K0, Q ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Vamos ver, né? 2. A esfera menor tem carga de 1/3 de Q e a maior 2/3 de Q. 4. Todo excesso de carga da esfera menor está localizado na superfície. Tanto faz o tamanho da esfera, tá? Porque qualquer carga numa esfera condutora é localizada na superfície, essa daqui já é verdadeira. O campo elétrico no interior de uma esfera, da esfera menor é nulo. Na verdade, o campo elétrico no interior de qualquer esfera condutora é nulo, tá? Então, essa também é verdadeira. O campo no interior da esfera maior é diferente de zero. Não. O campo no interior de uma esfera condutora é sempre igual a zero, tá? Bom, já que as duas são condutoras, vamos então resolver a questão 1. O resto, mais ou menos, a gente já conversou. A 1 é falsa por quê? Porque no contato a carga total do sistema será Q, né? E a gente agora tem que ver o potencial das esferas condutoras. Eles devem ser o mesmo, né? Eu tenho uma esfera, eu vou chamar de maior, e a outra eu vou chamar de menor, né? Então, maior é M e menor é N. A soma dessas cargas tem que dar igual a Q, tá? O potencial, se a gente lembrar, é K0 vezes Q sobre a distância, sobre o tamanho do raio da esfera. Então, da esfera maior é R e da esfera menor é 2... Não, desculpe, perdão. Uma esfera R2E. Então, R vai ser a menor e Rzão vai ser a maior. Então, Mzinho vai ser em relação a menor e N vai ser em relação a maior. Desculpem ali, corrijam só para constar. A gente cortando aqui o K0 e obviamente cortando o R, a gente vai perceber que vai sobrar o quê? M igual a N sobre 2. Por quê? Porque depois da separação, os potenciais têm que ser o mesmo na superfície, porque a quantidade de carga se dividiu igualmente. Então, o potencial de uma esfera tem que ser igual ao potencial da outra, tá? Então, a gente fez uma relação aqui, ó, se 2 está dividindo, passa multiplicando, onde N é igual a 2M, tá? Se N é igual a 2M, quando eu faço aquela soma de M mais N igual a Q, M mais 2M igual a Q, ou seja, Q
3m igual a Q, ou seja, m é Q sobre 3. A carga da esfera menor é Q sobre 3 e da esfera maior é 2Q sobre 3, tá? Então, da esfera menor é Q sobre 3 e da maior é 2Q sobre 3. Então, aqui a gente já vê que a segunda opção também é verdadeira, tá? Agora, a força é sempre K0, Q1, Q2 sobre a distância entre eles ao quadrado. Vamos colocar os valores de M e N, né? M sendo Q sobre 3 e N sendo 2Q sobre 3, eu vou ter 2Q ao quadrado sobre 9, dividido por A ao quadrado. O que significa que a afirmação 1 está errada. O valor da força entre elas seria K0, 2Q ao quadrado sobre 9, dividido por A ao quadrado, tá? A 2 está correta, como a gente observou. A 4 está correta, porque a gente falou todo o excesso de carga, né, de uma esfera condutora se localiza na superfície. A 8, o campo elétrico no interior de uma superfície condutora é sempre nulo. E a 16 é falsa, porque seria o campo elétrico no interior da esfera maior é igual a zero, né? E ele diz aqui diferente de zero. O campo elétrico no interior de uma esfera condutora é sempre nulo, tá? Bom, essa questão também a gente já resolveu. Vamos lá, então. Questão número 6. As afirmações abaixo referem-se à corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons em um condutor. Corrente elétrica é o movimento de íons em uma solução eletrolítica. Corrente elétrica em um resistor ôhmico é inversamente proporcional à diferença de potencial aplicada e diretamente proporcional à resistência. Bom, sobre as afirmativas, pode-se concluir apenas, corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons, verdadeira. Corrente elétrica também é o movimento de íons numa solução eletrolítica, também é verdadeira. Agora, a corrente elétrica, ela é diretamente proporcional à de DDP, não inversamente, tá? E ela é inversamente proporcional à resistência elétrica. Então, a opção correta seria 1 e 2. Questão número 7. Pássaros são comumente vistos pousados em fios de alta tensão desencapados, sem que nada lhes aconteça. Falei sobre isso em sala de aula com vocês também. Sobre esse fato e usando os conceitos de eletricidade, é correto afirmar, ou seja, ele vai falar sobre isso e também vai usar alguns outros conceitos de eletricidade. Supondo que a resistência do fio entre os pés do pássaro seja muito menor que a resistência do seu corpo, a corrente que passa pelo corpo do pássaro será desprezível. Então, ele está dizendo o seguinte, a resistência do fio entre os pés do pássaro é muito menor do que a resistência elétrica do seu corpo. Portanto, a corrente que passa pelo corpo do pássaro é desprezível. Então, ele está fazendo uma afirmativa, que a resistência do corpo do pássaro é maior que a resistência do corpo do fio, que está entre os pés do pássaro. Se isso for verdade, a corrente que passará pelo corpo dele vai ser desprezível, se isso for verdade. Se a resistência elétrica do fio for maior que a resistência elétrica do corpo, aí sim, a corrente não será desprezível, tá? A resistência do fio entre os pés do pássaro será maior se o diâmetro do fio for menor. Vejam, a gente tem a segunda lei de Ohm que fala que a resistência é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área, né? Então, a gente tem que lembrar dessa equação para responder isso. A resistência do fio entre os pés do pássaro será maior se o diâmetro do fio for menor. Ou seja, se a área do fio for menor, né, a resistência vai ser maior. Isso é verdadeiro. A resistência equivalente do conjunto pássaro e fio no trecho em que o pássaro está pousado é a soma das resistências do pássaro e do pedaço de fio entre os seus pés. Não. A resistência equivalente do conjunto entre pássaro e fio... Olha só, lembram que a gente falou que na primeira questão aqui, que a resistência do corpo do pássaro é maior do que a resistência elétrica do fio? Então, não vai ser a soma, né? A resistência equivalente do conjunto, né? A resistência equivalente vai ser apenas a resistência que está passando no fio, que é praticamente desprezível. Como ela é desprezível, o pássaro não sente, né, esse potencial, essa descarga elétrica.
Supondo que uma corrente contínua de intensidade de 1, vezes 10 na 5 amperes, e aqui vocês têm que usar aquele conceito de corrente, I igual a Q sobre delta T, passe pelo corpo do pássaro e que ele permaneça pousado por 1 minuto, o tempo vocês vão usar como 60 segundos, a quantidade de carga vocês vão calcular o Q. Então, I é igual a Q sobre delta T, o I é 1, o delta T é 60, 60 vezes 10 na menos 5 dá 6 vezes 10 na menos 4, tá? Que é a quantidade de carga, então é verdadeiro. Letra E. A energia dissipada pelo corpo do pássaro em intervalo de tempo é igual ao produto da diferença entre os potenciais da diferença de potencial entre seus pés no intervalo de tempo de ΔT. Não, porque o pássaro não está dissipando energia, quem está dissipando energia é o fio, tá? Então, por isso, essa afirmativa é falsa, tá? 8. Um corpúsculo de 0,2 gramas, eletrizado com carga de 80 microcoulomb, varia sua velocidade de 20 para 80, ao ir do ponto A para o ponto B de um campo elétrico. A diferença de potencial entre os pontos A e B desse campo é D. Então, a gente usa essa equação, que é a variação de energia cinética, a quantidade de cargas, vezes a diferença de potencial. Como eu tenho dois pontos e com velocidades diferentes, né? A primeira com 20 metros por segundo e a segunda com 80 metros por segundo, né? Ele vai do ponto A até o ponto B, né? E a carga dele é 80 vezes 10 na menos 6 coulomb, a gente vai substituir aqui, tá? Então, só lembrando que a massa de 2 gramas, a gente vai fazer 2 vezes 10 na menos 3, né? Vezes a velocidade no ponto final, sempre variação de energia cinética final menos inicial. Então, a final é onde a velocidade dele é maior, né, 80. A inicial, onde a velocidade dele é menor, 20, tá? Fazendo essa conta aqui vai ficar 640 menos 0,040 é igual a 80 vezes 10 na menos 6. Dividindo, subtraindo, ficou 600, dividindo por 80 vai ficar 7,5 vezes 10 na 3, ou a diferença de potencial de 7.500 volts, tá? Questão número 9. No campo elétrico, devido a uma carga pontiforme positiva Q, são dados os pontos A, B e C, situado entre as esferas concêntricas, com centro em Q. Uma carga de prova Qzinho pode ser deslocada nesse campo. Podemos afirmar que o trabalho da força elétrica, quando Q é deslocada entre os dois pontos, então vejam só, eu tenho uma carga gerando um campo, e essa carga que gera um campo vai ter um potencial associado. O potencial, ele depende da distância que você está da carga, o potencial. Então, tanto o ponto A quanto o ponto C estão à mesma distância da carga, como qualquer outro ponto aqui dentro desse círculo menor aqui. Agora, o ponto B tem um outro potencial. Então, vejam só. Como o trabalho, que é o que ele quer que você diga o seguinte. Qual o trabalho da força elétrica quando a carga Q se desloca entre os dois pontos? Vejam só. O trabalho da força elétrica depende da diferença de potencial. Então, como entre A e C eu não tenho diferença de potencial, o trabalho da força elétrica é nulo no percurso A e C, tá? Eu não posso falar que o trabalho é maior no percurso AC do que no AB, no positivo de B. Não posso falar isso porque eu não tenho valor, mas o que eu posso afirmar é que o trabalho ele é nulo no percurso de A até C, porque de A até C o potencial é o mesmo, então o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto C, um menos o outro vai dar zero, então esse trabalho é nulo com certeza de A até C. As demais informações eu não posso dizer, eu posso supor, mas eu não posso dizer, tá? Porque eu não tenho valores para esse potencial, tá? Então, isso é uma informação importante. Bom, 10. Uma partícula com carga de 1 microcoulomb, que é 1 vezes 10 na menos 6 e massa de 2 gramas, é abandonada em repouso num ponto de um campo elétrico onde o potencial vale 100 volts. Calcule a velocidade que ela terá quando passar por um ponto onde o potencial elétrico é 75 volts.
Vamos ver, a diferença de potencial vai ser 100 menos 75. A diferença de potencial vai ser 25. Usando aquela mesma fórmula de energia, a gente sabe que energia potencial armazenada vai ser a carga vezes a diferença de potencial. Então, a carga é 1 vezes 10 na menos 3 vezes 25, a energia armazenada vai ser 25 vezes 10 na menos 3 joules. Como, pelo princípio de conservação de energia, toda energia potencial vai se transformar em energia cinética, de movimento. Então, eu vou ter 25 vezes 10 na menos 3 é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2. Como a massa é 2 gramas, é 2 vezes 10 na menos 3. Cortando o 10 na menos 3 com esse 10 na menos 3 e esse 2 com esse 2, v ao quadrado vai ser igual a 25, portanto, v vai ser igual a 5 metros por segundo. E essa foi a correção da nossa prova.